Configuração. Ah, vocês não estão me ouvindo, não. Agora vocês vão me ouvir. Agora deu pra me ouvir? Estão me ouvindo bem? Oh, agora vocês estão me ouvindo? Haha, gente, eu tô me sentindo a mais aqui, né? Tipo, eu estou brincando aqui com com minha gata no colo, enfim. Vamos fazer o que interessa, né, gente? É filmes e percepções, e o filme dessa semana eu espero que vocês tenham assistido. É um filme que realmente. Agora tá todo mundo me ouvindo, né? Por favor, coloca. Ah, aí sim. Eu espero que vocês tenham assistido esse filme, porque esse filme realmente é um filme muito bom. E eu vou começar fazendo uma pergunta pra vocês, assim. É um filme que é de fato sobre paternidade? É, ou não, né? É um filme que teoricamente começa ali meio com aquela coisa que talvez a gente já saiba como é que vai ser, né? Começa com aquela cena um pouco triste dele lá no velório, sem palavras sobre o que ia dizer sobre a mãe, né? E aí, sobre a mãe não, né? Sobre a esposa. E aí, tipo, se ele ia, se ele. O que ele tava se sentindo, né? Ele não sabia nem colocar em palavras o que ele tava pensando ali naquele momento. E aí, tem só uma cena, assim, né? Que é meio. que é engraçado, que é o amigo dele sem noção. que vai lá e faz um comentário, tipo assim, né? Não, você lembra uma vez, você passou por uma situação, tipo, nada a ver, e aí ele vira pra ele, não, é a mesma coisa. O amigo, ele só olha pro amigo dele e fala assim, ô, você tem certeza que é a mesma coisa? Nem começa, para por aí, né? É muito sem noção, aquele amigo dele que leva o peixe, você sabe, do amigo do peixe. E aí é muito interessante, porque o filme começa assim, a gente tem aquela coisa dele vai ficar com a menininha, né, que é a filha dele, e aí fica naquela coisa, será que ele vai dar conta? Será que ele não vai dar conta? E aí a gente vê a evolução dele como pai, né? Com os desafios, com toda a gama de sentimentos que ele tem, né? Com aquela culpa que ele carrega, com o tempo que ele demorou para processar, né? Porque se a gente parar para pensar, a gente tem a cena desde quando ele tá grávido com a esposa dele, né? E aí depois vai passando assim, o momento que a esposa dele dá à luz, que ela falece no hospital com uma embolia pulmonar, né? E aí, depois desse movimento todo, a gente vê a menininha um pouco maior, mais velha. Então, olha só, o tempo que foi, assim. É isso, Celestrino. O tempo que foi, assim, para ele poder dar conta de processar a informação. Ela era neném, ele passou pela fralda, e aí ela cresceu, ela tava na escola quando ele começou a conseguir colocar para fora algumas coisas e começou a continuar a vida dele de uma outra forma que ele não havia planejado, né? E aí é muito interessante porque teoricamente a gente olha esse filme e fala assim: "Ah, é um filme sobre paternidade". Só que eu vou convidar vocês a trazerem uma nova percepção, assim, né? Trazer um outro olhar. Eu não vi esse filme com os olhos de um filme que falasse sobre paternidade. Mas eu vi esse filme com os olhos de quem viu um ser humano em evolução com os desafios e as coisas que eles não estavam esperando. E por que eu tô dizendo isso? Porque às vezes a gente planeja a vida, às vezes a gente deseja que a vida saia exatamente de um jeito, né? E ali naquele momento que a esposa dele falece, e aí até então ele era o cara que tava ali brincando com ela, que talvez, pode ser que houvesse a possibilidade dele trocar uma fralda. Ele se vê na obrigação, né? Nunca foi uma obrigação, foi uma escolha dele, e ele reforça isso o tempo inteiro, de ter que fazer e de ter que cuidar da menina como um todo, porque a mãe já não tava lá mais, né? E aí a gente para e pensa assim, às vezes, será de fato que eu tenho controle de todas as coisas? Ou será de fato que o que eu planejo é o que realmente vai acontecer? E aí tem muitas coisas nesse filme que mostram muito o nosso humano. E aí, se você parar pra pensar, pra gente parar pra observar, assim, como se essa menininha não fosse, não que não valha a questão do fato de ser, né, a paternidade e tal, mas eu quero trazer a percepção como se fosse do desafio em si, né? E aí, trazendo pro que a gente vivencia dia a dia, quantas vezes, às vezes, a gente passa por alguma situação que a gente pensa assim, putz, nasceu, pariu, eu tinha planejado de um jeito, só que não tá saindo como eu esperava. E aí tem um monte de coisa nesse filme que fala
que eu gostaria de chamar a atenção para ver se vocês realmente se aperceberam do que aconteceu e vocês viram o filme do mesmo filme que eu vi. Mas antes, eu não vou esquecer, vocês escolheram algum personagem notável desse filme? Vocês vão me xingar, porque eu escolhi um personagem notável, que não é muito bem um personagem notável, mas vocês escolheram algum personagem notável, assim, que vocês tenham falado assim, nossa, esse personagem, assim, talvez valha a pena falar? Ah, aí, Thalminha, você conseguiu chegar, muito bem, sejam bem-vindos. Agora eu tô nojenta, né? Eu só faço live agora no YouTube. Mas não é não, tá? Depois eu vou explicar pra vocês por que que eu vim pro YouTube, mas faz parte de um posicionamento, assim, que me falaram, Adriana, seu conteúdo tem mais a ver se você ficar no YouTube. É desconfortável essa zona, assim, tá? Porque no Instagram era só apertar um botãozinho, aqui tem uma série de coisas que eu tenho que fazer, e era muito mais fácil continuar lá, né? Aí me falaram, não, vai pro YouTube. Aí, sabe aquelas coisas que falam, assim, 3 vezes que o universo te avisa de formas diferentes, você tem que ouvir? Foi mais ou menos isso. E aí, então, cheguei pra cá. Então, vão se acostumando, a gente vai começar Aí, daqui a pouco também já vai ficar fácil, igual foi quando foi a primeira vez que eu fiz a live lá no Instagram. Mas voltando, qual é o personagem notável que vocês conseguiram ver o filme, assim, de que vocês falam assim, nossa, esse personagem realmente valeu a pena, ele me chama muita atenção. A menininha não vale, né, gente? A menininha é uma tchutchuquinha. Apesar de que tem horas ali que a gente vê, né, os desafios de pai e mãe, que às vezes às vezes aquela coisa assim, né, das compensações em excesso, às vezes ele perde um pouco do controle, assim, né, do limite que pode falar não, limite que pode falar sim, né, enfim. Era até legal a gente conjugar, se a gente fosse analisar isso, era conjugar com aquele outro filme, como é que ele chama? O Dia do Sim, né, que é um filme que fala só sim o tempo inteiro pros meninos, e aí, tipo, é um outro extremo. Mas enfim, a menininha é uma tchutchuquinha. A mãe da mulher dele, né, que falece, a avó da menininha, é uma personagem também muito legal, assim. É uma personagem que, de fato, cutuca nele, né, porque exige que ele seja, talvez, o que nem ele saiba, né, que ele seria capaz de fazer ou não. Exige que ele saiba, né, que ele é capaz de fazer, que ele não sabe. Não, papo de doido, né? Mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Tipo, a mãe dela, né, não deu folga pra ele, né? E uma coisa que nos Estados Unidos é diferente daqui um pouco, que culturalmente lá não tem, digamos assim, um peso religioso, não tem, para eles é diferente essa coisa de laço familiar entre mãe e filho e tal. Então, tipo assim, pra eles era muito fácil, muito muito tranquilo pra ela ali pegar a criança e ir embora com ela e tipo, né, você só foi o pai aqui, pode deixar que a gente vai dar conta agora, que a gente já deu conta da mãe dela, então a gente vai dar conta aqui. E aí até tem uma outra coisa, né, tem uma cena que ela levanta meio brava lá, meio nervosa com ele, assim, fala com ele, olha, deixa eu te contar uma história. Você não vai conseguir projetar na sua filha a ausência que a sua esposa vai fazer. E aí, nessa cena, quando ela levanta, né, tipo, toda bravona lá, e então me dá a menina, porque eu que vou cuidar, eu que sou a avó, eu que vou saber. A gente até entende que talvez fosse ela, né, a fazer essa projeção e não necessariamente ele, né? É aquela coisa, né, tipo, a boca só fala que o coração tá cheio, né? Eu só enxergo no outro que eu tenho, né? Então, era mais dela do que dele, né? É a história do barco que vocês viram essa semana, né? O barco tava vazio, bateu, e aí ela falou dela, né, pra ele, não ela, e não dele. E aí, quando ela faz aquilo, tipo, ela instiga nele, né? Ela é muito fácil. E nos Estados Unidos isso é comum, né? Tipo, ou a mãe não quer e aí larga num abrigo e tá tudo certo. São escolhas de cada um sem juízo de valor. Só que culturalmente lá tem uma visão diferente daqui, né? Aqui existem outras coisas e tal. Mas lá não, lá então é muito tranquilo. Bastava ele falar, olha, eu não quero, leva embora e tipo, vida que segue. Eu vou seguir minha vida, vou ser de novo o solteiro, né? E vou tocar o meu barco. E ela instiga isso nele, né? Tipo, ela fica o tempo inteiro cutucando ele, né? Tem a hora também, né, que ela vai pra casa deles visitar, enfim, ela fica lá marcando
marcando ponto, né? Tipo, ela só vai embora e fala assim: eu só vou embora quando a sua mãe for embora, né? Tipo, se eu não posso, a sua mãe também não pode. E aí, tipo, na hora que vai embora, ainda faz uma ameaça, não rola uma ameaça. Ela é uma personagem que talvez fosse notável se. No ponto que ela faz com que ele, tipo, busque isso, né? Porque se talvez ela não tivesse instigado ele ali, não que ele não quisesse cuidar da menininha, né? Mas se talvez ela não tivesse instigado ele talvez não tivesse conseguido mostrar pra ela o quão bom pai ele era, né? E ele era capaz de fazê-lo. E aí é interessante, porque quando você vê, por exemplo, situações que são parecidas, às vezes, você muitas vezes acha que a pessoa é o vilão, né? E não é. Mas enfim, ela seria uma boa personagem notável também. Eu admito, se vocês escolhessem ela passava no crivo. Mas eu vou dizer pra vocês uma coisa. Vocês vão querer me matar, mas o meu personagem notável não é bem um personagem de novo, mas é a saia. É, a saia da escolinha que a menina não quis usar. E a saia que ele termina, não sei se vocês viram o filme, no finalzinho, que ele leva ela na escola e ele tá vestido de saia. Naquele movimento da saia tem uma coisa que eu realmente gosto desse filme. Tem duas cenas, e é por isso que eu escolhi a saia como um personagem notável, né? Não é bem personagem, mas vocês entendem, né? Tipo uma licença poética, mas enfim. O que representa a saia. Tem uma cena do filme que é muito legal, assim. Que é quando ele já assumiu a postura de ser pai. E aí, então, ele vai, acho que na primeira, acho que é o dia seguinte, né? Talvez seja aí um dos dias mais difíceis para quem já experienciou o luto, voltar ao trabalho. E aí você fica meio assim, porque todo mundo te olha com aquele olhar de ai, coitadinho e tal, não sei o que, enfim. Você tá querendo superar e aí fica todo mundo meio que, enfim. Faz parte também, né, do acolhimento de cada um tem o seu jeito de acolher. E aí quando ele entra então naquele ambiente que teoricamente, né, ele saiu pra voltar pai e voltou, tipo, né, sem a esposa. E aí, tipo, ele entra lá e ele vai conversar com o chefe dele lá, pedindo o aval pra poder... como é que fala? Ele tava pedindo lá o aval pra poder trabalhar de casa, eu acho. Foi isso mesmo, trabalhar de casa e eventualmente ir pro escritório, e quando ele fosse pro escritório, ele pudesse então levar a filhinha dele. E aí nessa cena, e aí eu vou fazer o link com a saia, vocês vão me entender, o chefe dele vira pra ele e fala meio assim, né, tipo, como que você vai fazer um negócio desse assim, né, tipo, né, tá totalmente fora do contexto, né, isso não encaixa aqui, isso é fora de padrão, isso não é o que a gente espera, não é assim que foi combinado, né. E aí ele dá uma meia assim, tipo, porque você sabe, né? Eu tenho um posto de... Não foi cretino a palavra que ele usou, não, mas eu tenho um posto aqui a zelar como, tipo, carrasco. Acho que foi carrasco. Eu tenho um posto aqui a zelar como carrasco. Então eu tenho de ser o carrasco, né? E aí, tipo, ele fala assim... E aí ele se justifica, né? E aí vai mais longe. Porque acima de mim tem uns carrascos também, né? E aí mais acima desses outros carrascos, existem outros carrascos, né? Então o mundo só tem carrasco, né, gente? Mas enfim. E aí ele vira e fala assim, mas tem que ser assim? E tem que continuar assim? E é a mesma coisa com a saia, né? A saia é o símbolo da menininha que, tudo bem, ali a gente pode entender o contexto como faltando uma referência no feminino para ela. E aí talvez as freiras quisessem e obrigassem que ela estivesse de saia porque era o convencional e talvez tentassem até ajudar aí um pouquinho de trazer um pouco desse feminino para a figura, para a menininha, né? Só que da forma como ela era colocada, era mais como imposição, porque tinha que ser igual a do carrasco, que ela tinha que usar a saia. E aí é muito interessante porque ele não aceitou, né? E aí ela ia chamada na diretoria e a freira tornava a falar com ela, mas o seu pai assinou um contrato que tinha que usar uma saia. E aí ele fala, tá, vou falar. E aí ele saía às vezes com carro, né? E aí tanto é que essa coisa da saia era tão assim que no dia que ela é obrigada a trocar a calça, porque a freira manda, né? Pega uma saia lá e dá pra ela e manda ela colocar a saia, ela machuca e cai e corta o supercílio lá, né? A testa dela lá e leva os pontos. Mas é muito interessante, porque aí no finalzinho, e aí é o que eu quero trazer com essa coisa da saia. No finalzinho, ele leva ela, e eu não sei se vocês lembram,
Ele tá vestido de saia e ela continua vestida com a calça. E as freiras aceitaram. E aí brincavam com ele lá, falando: olha, realmente não tem que ser assim. E tem uma outra cena nesse filme que me chama a atenção com relação a essa coisa de paradigma, do que é e do que tem que ser de fato, né? Que é a hora que ele entra no salão onde só tem mães, assim, falando de filhos, né? Como se só mãe, né, fosse pai, né? Como se só mãe fosse pai no sentido de ser pais, né? Não no sentido de ser mãe ou pai, né? Não é coisa de gênero, mas assim, como se só a mãe fosse esse legado de cuidado. E aí ele entra no negócio, a mulher meio que barra ele e fala: não, peraí, você não leu lá? Tipo, aqui é pra mães. Aí ele fala: não. Lá fora tá escrito pais. E se é pais, eu me incluo porque eu sou pai. A minha filha não dorme. E ele expõe lá o que estava acontecendo e tal. E aí elas vão conversar e meio que, né, tipo, falam com ele o que pode ser. E aí esse filme traz muito essa coisa, assim, do que é que a gente às vezes é convencionado a acreditar que tem que ser. E às vezes a gente nem se questiona que pode ser de outro jeito, né? E é o que eu comecei a falar. Pra mim, não é um filme que fala sobre paternidade, é um filme que fala, na realidade, como que as coisas podem ser se a gente conseguir enxergar o que a gente tem de melhor e que a gente pode fazer pro mundo. O que eu quero dizer com isso? Pensa no seguinte caso. A menininha, às vezes, ali a figura dessa menininha pra ele foi o seguinte, vê se vocês concordam comigo, se vocês assistiram o mesmo filme que eu, tô brincando. Mas vocês vão comigo, ó. A menininha nasce, certo? Aí a menininha nasceu, a avó dela começa: você não vai dar conta, eu vou levar ela embora, e aí eu não sei o quê, e você não é, você nunca nasceu, você nunca teve jeito, você é tipo, você nem o que foi que a sogra falou com ele? Nem o berço tá pronto, você não fez nada de negócio, o berço, tipo, não vai dar certo, vou levar a menina embora comigo, porque você não tem essa vocação, você não sabe. Aí ele desce, tem uma cena que é muito legal, ele desce com a menininha no colo, assim, tipo, depois dela horas e 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 horas chorando. Aí ele desce com ela, né? Tipo assim, trocou a fralda. É uma cena até legal, que ele coloca a fralda aqui debaixo, depois ele levanta e tá com a meleca toda da fralda aqui, mas enfim. Aí ele desce com a menininha, depois de ter colocado a fralda com muita dificuldade, assim. Aí ele desce com a menininha, parecendo um pacotinho no braço, né? Aí a sogra já olha pra ele, tipo assim, né? Então, o que é isso ainda, menina? Porque não sei o que, ela tava chorando, e aí não sei o que, e aí começa a falar na cabeça dele, né? Tipo, você tem que ir embora, você tem que fazer tal coisa, e você tem que fazer isso, você tem que ir ismo, né, Thelminha? Você tem que isso, você tem que aquilo, você tem que não sei mais o que, e aí você faz isso, e aí você faz aquilo outro, e tem, e tem, e tem, e tem, e tem. E aí ele senta na mesa, vira pra elas e fala assim: que dia mesmo vocês vão embora? É agora? Aí ela: não, nós vamos ficar aqui 6 meses. Não, pelo amor de Deus, né? Tudo bem que ele fala com mais carinho, né? Talvez eu não tivesse dito com aquele mesmo carinho, viu, gente? Eu sou réu, confesso. Mas eu olharia pra aquele e falaria: pelo amor de Deus, você vai embora agora? Daqui 5 minutos? Como é que é, né? Você quer que eu te ajude a fazer a mala? Mas enfim, aí ela fica mais uns dias, eu acho, depois ela vai embora. Mas aí vem um amigo, vem mais não sei quem, vem menos... E ninguém, absolutamente ninguém dá credibilidade pra ele que ele vai conseguir de fato fazer o cuidado com a menininha, né? Vai conseguir ser pai. E aí é muito interessante, porque aí um amigo vira e fala assim: mas você tem noção do que é ser pai? Porque, tipo assim, não sei o que, 24 horas, 7 dias por semana, você não vai ter sossego, e é isso, e aquilo. É tanto terrorismo que põe, às vezes, e na realidade nem tem tanto isso, né? Tipo, às vezes nem passa por exatamente isso, né? E aí é muito interessante, porque se a gente parar pra pensar, essa menininha é como se fosse, às vezes, um projeto que a gente tem novo na vida e que ninguém dá fé. Você começa alguma coisa e aí a pessoa começa. Eu não sei, eu acho que vocês nunca passaram por isso, vocês são seres evoluídos, então talvez a convivência de vocês seja melhor do que as minhas. Mas a minha era mais ou menos assim: nossa, Adriano, mas você vai fazer isso? Nossa, mas você tem certeza? Mas aqui, você já parou pra pensar que talvez aquilo ali não dá certo? E aí você começa a ir nos cursos.
Mas curso, gente, é uma beleza. Nossa senhora, são tudo gente boa, são tudo ser de luz, né? Não tem ninguém querendo ali. Aí olha o povo do curso e fica assim. Nossa, mas eu se fosse você não tentava isso não. Nossa, mas você vai fazer isso? Nossa, mas você já fez aquilo ali? Não, não faz isso não, não faz. E às vezes a gente parar pra pensar, se a gente não tomar cuidado, a gente escuta. E aí tem o maior problema, sabe? Porque se a gente escuta, acaba acontecendo igual ele. Por isso que eu acho que esse filme é genial, assim, porque é exatamente o que a gente experiencia durante a vida, é sobre a nossa jornada, assim, sabe? Não é só sobre ser pai, mas é sobre as coisas que são exigidas em quando a gente começa um novo projeto. Se a gente pegar, por exemplo, não só profissional, que eu digo novo projeto, fica parecendo que é profissional, né? Mas não é. É com qualquer coisa que você tenta na vida, sabe? Com qualquer coisa que você queira se propor de fato a fazer. Então, por exemplo, ali no caso era ser pai, mas às vezes é ser uma mãe, às vezes é abrir uma empresa, às vezes é começar um novo projeto, às vezes é começar, é assumir alguma coisa que você queira fazer, às vezes é, sei lá, fazer uma viagem, às vezes é trancar a faculdade e falar, não, eu quero mudar de curso, ou senão às vezes eu falar, velho, eu não quero fazer faculdade, eu quero fazer outra coisa, ou senão, eu não sei, eu quero fazer, eu quero viver de música, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, e não é só nessas coisas assim, sabe? Eu quero desenhar, eu quero fazer isso, sabe? Tipo assim, eu quero vir pro YouTube. Mas enfim, são projetos que a gente vai experienciando na jornada e que se a gente não tomar cuidado, a gente às vezes escuta. E é muito legal porque quem não, né? Tem uma cena que é muito boa, que é ele conversando com o sogro dele. E eu realmente gosto do sogro dele. Eu fiquei muito na dúvida entre o sogro e a saia, sabe? Pra poder escolher de personagem notável, porque o sogro é uma referência pra ele. E aí tem uma cena logo no comecinho, assim, eu não sei se vocês... Dona Juliana Colli. É, o sogro tem uma coisa muito legal, que tem um momento que ele senta, assim, no cantinho, e aí, tipo, ele tá meio, assim, perdidão, assim, né, de bonezinho pra trás, assim, falando, meu Deus, e agora, né? Tipo, nada disso foi planejado. E a gente ia ter filho, e aí a gente casou, a gente ia ter filho, e aí agora, né, ela ia estar comigo, eu não ia estar sozinho, né? O projeto não era eu estar sozinho. E aí o sogro dele vira pra ele e fala assim, cara, você vai fazer coisas às vezes que vai estar errado, você vai fazer coisas que às vezes não vão dar certo, você vai fazer às vezes alguma coisa que pode ser que esteja, que talvez dê certo, mas não é o natural. Então, assim, não preocupe em fazer perfeito, só preocupe em dar o melhor de você, assim, né? Porque filho é assim, né? Igual ele falou, né? Tipo, imagino eu que ele não tenha programado perder a filha, né? E aí, tipo, no meio do caminho aconteceu. E ele fez o que foi melhor que ele podia fazer enquanto ele foi pai, né? E aí é muito legal, porque aí nessa hora a gente pensa assim. Às vezes, quando a gente tá começando essas novas coisas, né? Uns novos, vou dizer movimentos, né? Porque projeto faz parecer que é só profissional, né? A gente, quando tá fazendo um movimento muito grande na vida, de mudança, sobretudo, a gente começa com essas resistências, assim, né? Tem que ser perfeito. Ai, tem que fazer isso, tem que acontecer aquilo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu vou me dar de exemplo porque eu sou melhor, né? Nesse sentido, assim, porque eu tô falando de mim, eu posso, não vai dar bodó. Mas olha só, hoje na hora que eu fui começar a configurar os negócios pra fazer a live no YouTube, eu tava uma hora mais ou menos, eu vim aqui, me programei e falei, não, eu vou lá, vou abrir o OBS, vou fazer isso, vou colocar a transmissão no horário e tal, não sei das quantas. O trem deu bodó. O trem não gravava, o trem não começava, o trem não rodava, a câmera deu bizil. Eu falei, não. Quer saber? Eu vou lá fazer minha yoga, eu vou lá fazer minha meditação. Quando tiver faltando umas meia hora, eu volto, porque aí se tivesse. E é isso às vezes, sabe? Às vezes a gente coloca como se tudo tivesse que ser exatamente tão amarrado que a gente perde a surpresa. Essa semana eu ouvi uma coisa que eu achei tão massa, assim, tipo, que às vezes a gente escuta muito essas coisas assim, né? Sem cunho religioso, né? Mas a gente escuta muito essas coisas assim de Deus de promessa, porque tem uma promessa para sua vida, porque existem promessas. E aí me fez pensar uma coisa assim, promessa às vezes é tão pesado, porque faz parecer que já tá determinado, né? E aí te tira
o direito de escolha que é livre-arbítrio. E aí, ao invés de uma promessa, eu prefiro dizer que Deus tem surpresas, assim, né? O universo te dá infinitas surpresas, assim. E às vezes, quando você tá nessa coisa dessa mudança, dessa alteração, desses novos propósitos, né? Desses novos caminhos que você vai fazer, você acha assim, né? Ai, vai ser de tal jeito? Não. Tem um monte de surpresa no meio do caminho, sabe? E eu achei tão legal, tão madura essa fala com ele, assim, porque ali na mudança da vida dele, que era ser pai, é um pouco disso, né? É bastante disso, né? Ele não planejou que ele ia ser pai sozinho, né? E aí vem o sogro dele e fala com ele: não, calma, fica tranquilo. E quando você achar que você vai estar fazendo uma coisa certa, olha. Pode ser que não seja. E é realmente isso, assim, né? É uma coisa que, tipo. Exato, Thelminha, igual o Jojo Rabbit, sabe? Tipo assim. É umas coisas que às vezes você olha e fala assim. Nossa, é. Às vezes você pensa assim, tipo. Ai, eu vou ser o melhor pai do mundo e aí eu vou fazer isso, vou colocar ela numa bolha. Que não vai dar certo colocando numa bolha, porque o universo vai vir com uma surpresinha chamada uma agulha e pô, vai estourar a bolha, porque não é uma bolha que você tem que criar, né? E enfim, e aí em várias outras fases do filme, a gente vai percebendo como que é essa construção e desconstrução ao mesmo tempo. Porque olha que interessante, num determinado momento do filme, ele pega e deixa a menininha na casa da avó dele. Sabe aquele momento onde você fala assim: ai, gente, cansei, já escutei demais, é tanta falação na minha cabeça que não vai dar certo, que não é pra fazer, que não sei o quê. Mesmo que tenha um trem dentro de você falando: não, faz. Faz. Aí o bichinho da incomodação faz. Aí você começa a ouvir as incomodações de fora, né? Aí você faz o quê? A acomodação, né? Você vira pro seu bichinho interno e fala: olha, tem 20 mil bichinhos externos falando pra eu não fazer. Então eu não vou fazer. Aí é uma acomodação, né? Aí você deixa de fazer a construção da mudança e fica na acomodação do morninho da segurança, que é no morninho da. Enfim, não vou falar não, que você já entender o que eu quis dizer. Mas enfim. E aí ele escuta, né, todas essas vozes e ele deixa a menininha lá, né? E aí é um momento que ele tá muito perdido, até porque eu acho que rola uma coisa antes, eu acho que é a cena que a menininha machuca e aí ele fica muito culpado, porque são várias coisas que aconteceram até esse movimento, né? E aí ele escuta, sobretudo a avó, e aí ele acha que de fato tem que deixar a menininha lá e tocar a vida dele de outro jeito e largar a menininha pra trás. E aí é muito massa, porque o amigo dele doidão, o sem noção do peixe, ele tá jogando pôquer com eles, né? E eles sempre jogavam com a menininha. E o que eles colocavam assim de cacife, é cacife, tá escolhe que fala? No cacife do pôquer lá, ao invés de ser esse bichinho valer dinheiro, era biscoito. Biscoito, chocolate, açúcar, né? Açúcar puro. E aí a menininha sempre ganhava e eles também comiam, enfim. E aí eles estavam jogando, os três sem a menininha já. E aí o amigo doidão dele vira pra ele e fala com ele assim: é... eu queria fazer sem ser com dinheiro, queria valer como se fosse de biscoito, sem ela tá aqui e tal, mas né, vale a pena ser com biscoito e tal, não sei das quantas. E aí o amigo dele fala assim, né, o colega dele vira e fala assim: eu também acho que eu queria um biscoito e tal. E aí ele fica meio puto, né? Porque ele tem uma resistência, ele não gosta muito de falar do que ele sente, né? E aí ele levanta lá e fala: não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu vou lá pegar os biscoitos. Aí ele sai pisando duro, né? Igual um soldadinho de papel. Aí ele sobe lá pra casa dele pra pegar os biscoitos e o amigo dele vira pro outro e fala assim: putz, era só ter dito que tava com saudade, né? E às vezes a gente é assim. Às vezes a gente pega algo assim nesse movimento da mudança, com a nossa resistência que a gente cria a ela, e a gente às vezes, ao invés de falar assim: nossa, tá, eu só errei aqui, eu posso continuar ali, né? Parece que é tanta coisa que você escuta que você vira e fala assim: rapaz, será que eu tenho mesmo que seguir? Tá mais fácil desistir desse negócio aqui, né? Larga isso aí. E aí, quando ele entra pisando duro, eu acho que ele meio que se escuta, né? E aí ele vai dar um up na casa, vai organizar a casa, e aí a gente pode fazer uma outra metáfora, né? Quando a gente toma um distanciamento da coisa às vezes,
Ao invés da gente olhar e ver a confusão toda, né? O que a gente percebe? A gente vai começando a organizar. Isso aqui é aqui, isso aqui é aqui, isso aqui é colar, isso aqui também é ali. E aí, às vezes, a gente até acha o que estava perdido, né? Que às vezes é uma solução para aquilo que te derrubou. E ali, no caso, é a metáfora do colarzinho da menininha, né? Que ele vai lá atrás da. é, ele vai lá ele vai lá atrás da menininha com esse colarzinho, né? Que era a solução. E às vezes é isso, né? Você vai organizando no meio do tumulto, assim, né? Tem uma amiga que fala isso, eu adoro, no meio do tumulto, da confusão. Você não vê de fato a coisa acontecendo, né? Você não consegue. E aí, quando você toma um distanciamento, às vezes, né? Que é essa coisa de vou desistir, cansei, parei, não quero mais e tal. Você meio que distancia. E talvez eu digo até mais. Você se desobriga da obrigação. Você desobriga da obrigação. Gostou? Desobriga da obrigação de ter que ser perfeito. Ou de fazer certo da primeira vez que você tentou. E aí, gente, eu achei esse filme muito genial, assim. Porque, olha que interessante, né? E o que é ser pai, né? Se não é isso, né? Se às vezes erra, aprende, erra de novo, aprende, vai. E aí você vai fazendo a jornada. E se você parar pra pensar, todas as coisas que você envolve, todos os seus projetos de mudança é exatamente igual, né? Você erra, começa, e aí você vai de novo, e aí você refaz, e aí você. Eu tô dando spoiler da sua live, tá, foi mal. Aí você erra, e aí você começa, e aí você vai, e aí você não sei o que, aí você fala, não, para, calma. Aí você dá aquele empurrão assim, tuf! Aí você vai pra fora um pouquinho da cena, igual a cena com aquele filme do super-herói que a gente fez, que tá no do Reiki, que a guru lá dá um tapa nele assim, sai do corpo, Doutor Estranho. E aí você tipo, não, tuf, aí você volta. Quando você volta, você se apercebe que você não tem que ser perfeito, né? E aí quando você vai lá e organiza todas as coisas, né? Aí você vai começar a organizar as coisas, né? Tipo, olha, isso aqui talvez não precisa ser assim, isso aqui talvez dá pra poder não precisar fazer desse jeito, isso aqui dá pra ser mais leve desse jeito, isso aqui dá pra... Olha, será que eu posso falar não pra aquilo ali também? Porque aquilo ali não é meu. E aí você vai organizando as coisas, sabe? E aí no meio da bagunça que vira uma coisa organizada nos finalmente, quando você vem pra esse distanciamento, você consegue achar a solução, né? Você consegue achar a saída, você consegue achar a leveza da coisa. E aí é a cena que ele busca a menininha de volta, né? Que ele tinha deixado lá achando que ele, né, tipo assim, ele aceitou o papel de que não tinha dado certo. Mas por que que ele fez isso, né? Vou só contextualizar. É porque às vezes a gente vai passando por algumas situações na vida, quem não, né? Qualquer semelhança é pura coincidência, né, gente? A gente vê esses filmes, né? Mas a gente acha que é só um filme, né? E não tem nada a ver, né? Porque afinal é só um filme, né? Quando muito é um filme que conta a história de uma biografia ou alguma coisa que veio, né? Sei lá, alguma coisa diferente e tal. E aí você conta a história, talvez, de alguém numa versão, mas não tem nada a ver com a nossa realidade, né, gente? Mas vamos continuar aqui só nas metáforas mesmo, é só umas historinhas que a gente escuta às vezes, mas enfim. Quando ele deixa a menininha na casa da avó, da sogra, é porque rola aquela parada lá dela ter caído. E o que é o pior daquela cena ali? É porque ele tinha anos, né, que ele tava tentando, que ele achava que ele ia dar conta de tudo sozinho. E aí ele então conhece uma moça, ele se relaciona com a moça e ele vai ficar com essa moça. E aí eu acho que caiu duas culpas nele, assim. Dele se sentir traindo a esposa, a mãe da menininha e a própria menininha, né? Porque as coisas meio que se confundiram, tipo... Em até determinado momento ele achou que ia ser só ele e ela, né? A bolha que eu falei, né? Exatamente a bolha. E aí o universo com as suas coisas maestras. A dona Amora, que é a minha gata, ela vai passar aí agora, vai tampar toda a cena, porque ela é dessas. Isso é um rabo passando, e aí então voltemos. Eu vou usar a passagem da Amora como então vamos para os nossos comerciais, voltamos. Mas enfim. Aí vem duas coisas, né? Tipo assim, aí vem um universo com uma agulhinha. Peraí que eu vou te estourar na bolha. Pum! E aí estoura ele dessa bolha. Só que ele não sabia lidar com isso. E aí a única hora que ele deixou o telefone, tipo assim, 2 minutos, né? 2 minutos não, foi mais, né, gente? Mas enfim. Deu até pra tirar uma soneca. Mas enfim, ele deixou o celular lá. E aí, tipo...
Ele quase morreu de culpa, porque ele não estava disponível exatamente naquele momento, porque a menininha tinha caído e não sei o quê. E aí, olha só que interessante, né? É aquilo que eu falo do barco de novo. Como o barco que é vazio, né? O que ativou nele não foi o fato dele não estar lá quando ela caiu e ter encontrado ela no hospital na hora. O que ativou nele foi a mesma reação de quando ele saiu do quarto e ele não pôde estar de novo com a esposa dele. Então ele ficou altamente reativo. Então ele se sente culpado com aquilo, não pôde fazer nada. Na hora que ele voltou pro quarto, a esposa dele já tinha falecido. Eu não sei se vocês lembram da cena, mas é mais ou menos uma coisa dessa. Então, ativou nele a mesma reação. E aí, ao invés dele querer acolhimento, o que ele fez? Ele bateu. Quem nunca, né? Às vezes tá lá precisando de ser acolhido e aí, ao invés de você falar assim, aqui, rola de você me dar um abraço, pum, mete a porrada e faz, sai daqui porque não sei o que, não sei o que. E aí vem com um monte de coisa e aí, às vezes vai e leva a coisa pro outro lado, né? E é muito interessante porque nesse movimento ali, no caso, representado pela paternidade, né? Quando vem esses moveres, assim, da vida, quando vem esses caminhos de mudança, essas alterações, assim, que acontecem, às vezes a gente fica meio emputecido, né? Ou senão, às vezes a gente resguarda, né? A gente fala assim, não, na hora tal eu vou conseguir. E aí, tipo, quando você não consegue a reação tal, pum, vem a explosão e aí você não... E aí é interessante porque você não é racional nessa hora, né? Você é reativo. E aí é muito distante de quem de fato é você, né? E aí eu vou falar um negócio pra vocês, não me xinguem, mas é o que eu acho mais bonito da mudança, porque aí é exatamente nessa hora que você percebe que você precisa fazer a alteração e aí você vem a consciência do que de fato você precisa mudar. E aí é muito legal, porque aí, olha só, nesse movimento aí, na hora que acontece essa parada, aí ele meio que fica, então eu sou um péssimo pai mesmo, vou levar a menininha embora, vou deixar ela lá na casa da minha sogra, e aí é por isso que ele deixa ele lá. E às vezes é nessas horas que a gente olha e fala assim, eu vou desistir, não é pra mim mesmo, não. Eu vou ficar aqui quietinho, me deixa... Eu sou dessas, tá? Eu viro e falo assim, me deixa quietinho aqui, ó. Não esquece, não quero saber, não. Daqui uns 2 dias você conversa comigo, quem sabe 3, talvez no quarto. Uma semana vai ser suficiente e depois a gente conversa. E às vezes a gente faz isso nos nossos movimentos de mudança, né? Às vezes vem a onda pra você poder mudar, às vezes bate, aí você fica reativo e sabe o que mais me dói às vezes? É ver o tanto de pessoas que às vezes vivem como se fossem múmias, né? Porque a mudança vem, a cutucada vem, a reação sai e não percebe que é uma reação. E aí passa a vida inteira, a jornada inteira de uma vida reagindo, tomando porrada, reagindo, tomando porrada, reagindo, tomando porrada, reagindo. Sabe a cena dele levar a menininha e voltar lá, levar, voltar? É como se aquilo repetisse a vida inteira, assim. Aí a pessoa às vezes não se dá conta que a menininha já tá com 50 anos, né? 50 anos de vida aqui já, a menininha, e tá indo e voltando às vezes da casa da avó do mesmo jeito, porque nada mudou. Só que é muito legal, né, no filme, porque ele percebe isso, né? E aí, tipo, é muito bonito, porque quando ele vai lá pra poder voltar e buscar a menininha... Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que é uma das cenas mais bonitas que eu já vi, assim, sabe? Por quê? Sabe por quê que eu vou falar isso pra vocês? Porque, na realidade, ali, quando ele faz essa escolha de voltar pra buscar a menininha, é porque ele já tinha mudado. E eu vou dizer pra vocês o que eu quero dizer com isso. Porque ele já tinha conseguido perceber a capacidade que ele tinha. Por quê? Porque era muito mais fácil pra ele, vocês vão concordar comigo, né? Largava a menininha lá, já tinha virado, né? Já tinha conseguido todo o sucesso dele profissional lá. Ele já tinha virado chefe, né? Ele era o próximo carrasco. E aí, então, ele já tinha até recebido como próximo carrasco. Ele tava indo pra Croácia, até chamou o amigo dele, carequinho, aquele esquisito, parece o menininho, ó, língua ferina, né? Parecia o menininho da família Addams, né? Na versão mais magra dele, mas enfim, o tio lá, né? O amigo da mãozinha. Mas, enfim, maldade. Mas aí, tipo, ele já tava indo lá pra Croácia e tal, indo embora pra lá, pegando o avião, e aí ele olha pra aquilo e fala assim, rapaz, pera,
Será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Será que é isso mesmo que eu quero? Não, peraí, eu cheguei até aqui, eu fiz a escolha de ser pai, eu gosto de ser pai, ela tá me fazendo falta, é isso mesmo que eu quero. E aí é um movimento que a vida às vezes acontece e nos convoca, né? Tipo, quando a gente cria consciência, pode ser que a gente demande um tempo, né? Pode ser que a gente fique na caixinha, pode ser que a gente fuja, pode ser que a gente fique um pouco recluso, mas quando a ficha cai, não tem mais volta. Porque você já fez o movimento, né? E o que eu acho mais fantástico, porque olha só, eu vou falar de novo. A menininha começa pequenininha, né? Começa na barriga da mãe. E aí o movimento é até ela tá lá na escola. Então não é uma coisa tipo igual algumas promessas a gente escuta por aí, né? Tipo, a sua vida em plena totalidade em 3 dias, mas enfim, né? Não são 3 dias, é um processo, né? É cada dia quando você acorda, você faz uma escolha, no dia seguinte você repete a escolha, no outro dia você arruma a casa, no outro dia você acha uma solução para alguma coisa, no outro dia você vai arrumar uma outra solução, no outro dia vai vir um outro desafio, e aí quando você achar que tá tudo bem, tem mais uma mudança pelo caminho, porque a vida é feita de mudanças. E aí é muito legal, assim, e é muito bom de você ver, porque no filme não é um filme de super-herói, né? Apesar de que tem filmes de super-heróis que é muito bom. Tem até, enfim, depois eu falo, mas tem filmes que a gente olha e a gente fala assim, ah, mas esse cara é diferente. Esse cara é um cara que é isso, esse cara é um cara que é aquilo, a história dele é fácil, a história dele não é, velho. Ele é filho de carne e osso, igual você, igual eu, tipo assim. Ele planejou ter uma família ali na história do filme, né? Tipo, ele queria fazer as coisas acontecerem de um jeito, e aí na realidade as coisas não aconteceram nada do jeito que ele planejou. E aí, tipo, ele vai lá, pega a menininha de volta e fala: ops, espera aí, agora eu tô pronto. E aí ele vai atrás da, da nova namorada, né? E aí, de um novo jeito, né? De um novo jeito, né? Tipo, ele não vai lá agora igual ele tava, né? Porque vocês percebem, eu não sei se vocês ouviram desse jeito, mas vocês percebem o movimento dele da mudança, assim, sabe? Quando ele busca a menininha e ele chega lá no, no na experiência, assim, né? De conversar de novo com a namorada que ele tinha brigado, tinha terminado, né? Porque ele ficou com culpa e, enfim, reagiu lá e ele deu esculacho na menina. Mas, enfim, na hora que ele chega de volta lá e que ele vai levar as flores e vai brincar com ela e vai perguntar pra ela o que tá passando do lado, leva a menininha até pra poder facilitar, né? Um golpe, né? Mas tudo bem, faz parte, né? A gente usa os golpes que a gente tem, né, gente? Mas ele chega lá com a menininha, pra menininha meio que ajudar eles assim a ficarem juntos e tal. Você percebe assim, o movimento dele assim, tipo, até a postura dele assim, tipo, com confiança, porque ele de fato é um bom pai, sabe? E é muito interessante, porque às vezes é essa coisa assim, às vezes que a gente pra pensar sobre esses estereótipos de sucesso, né? Tipo, ai, será que o sucesso seria ver a menina então toda engomadinha numa sainha, falando, soletrando, tirando, tipo, sei lá, é, nota 1000 nessas coisas de soletrar, porque nos Estados Unidos tem isso, né? Você soletra, tira 1000 nos eventos, lá tem até, como é que chama aquelas paradas? Tipo, evento, não, é competição, né? Você tem as competições de soletrar, então o sucesso é você ter uma filha que soletra nota 1000, e aí depois a menina vai pra medicina, sabe? Eu acho assim, é tão pesado a gente pensar nisso, né? Tipo assim, é aquilo que eu sempre falo, assim, e quando eu falo na viagem da minha cabeça, não, o Napoleão Hill fala muito sobre isso, assim, né? O meu sucesso é diferente do seu sucesso, até porque a minha história, a minha lente, o meu trajeto, o meu caminhar, as minhas pedras são muito diferentes das suas. E aí não é porque eu quero uma vida, sei lá sei lá no interior de Minas, que eu tenho que desejar que a sua vida seja no interior de Minas, numa mansão e tal. Não, velho. Se você quiser uma casinha, né? Igual a música lá, uma casinha simples, né? Uma casinha, eu queria só uma casinha branca. Essa música da Casa Branca aí, você queria uma casinha simples, bonitinha, com fogão a lenha, lá não sei aonde, no interior, e isso é sucesso pra você? Ótimo. Sucesso pra você é ter seus filhos com saúde, é verem que seus filhos cresceram e que estão bem. Ótimo, isso é sucesso. Agora, tem uma competição, né? Tipo assim, sucesso tem que ser, tipo, você tem que ter. Agora tem um padrão, né?
Você tem que ter sucesso. Então, até os 30 anos, você tem que ter isso. Quando você chegar nos 40, você tem que ter aquilo. Quando você chegar nos 50, você tem que ter aquilo. E quando você tiver nos 60, você já tem que estar com a lancha, né? Tipo assim, sei lá. Tipo aquela lancha do menino lá do Lobo de Wall Street, né? Se bem que não era uma lancha, né? Um iate aquilo, mas enfim. Você já tem que estar com um trem Mega Blaster daquele lá. E aí, tipo, se você não fez isso, velho, então faz o checklist pra próxima encarnação. Vocês já me ouviram falar isso? Eu vou gravar um vídeo, que agora eu tô dessas. Existe um checklist que a gente vai deixar pra próxima encarnação, sabe, gente? Então, assim, essas coisas, assim, se você comparar e o sucesso ainda não tá igual, então põe no checklist, quem sabe na próxima encarnação, né? Tipo, tô brincando, mas às vezes a gente olha essas coisas e a gente fala assim, nossa, eu não tive, né, sucesso, e isso foi sucesso. E aí ele chega assim na hora que ele tá nessa cena, assim, é quase que prazeroso ver, assim, né? Que, de fato, ele teve sucesso do jeito dele, ele teve sucesso. Ele é um sucesso como pai. A menininha ama, ele é apaixonado com a menina, eles têm um relacionamento incrível, ele conseguiu o que ele queria, né? Não só, tipo, profissionalmente falando, mas também como ser humano. A sogra dele reconheceu ele, porque a sogra dele abraça ele numa cena e é muito bonita de ver, assim. Muito bonita de ver, porque não é só reconhecimento, eu acho, às vezes, que diz nessa cena que a sogra abraça ele, sabe? Mas é uma certeza de que ele fez as escolhas certas, assim, sabe? E aí não é. Vou refalar, não é a escolha certa, mas que ele deu de fato o melhor que foi possível e que tava dando um saldo, e que no final das contas na balança tava um saldo favorável, assim, sabe? Na balança comercial o saldo tava favorável pra ele. Porque às vezes às vezes a gente tem um crivo tão crítico, às vezes, né? Eu não posso fazer isso porque não. Não, mas isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai ser, isso aqui não sei o que, isso aqui é assado, isso aqui não sei o que. Não, mas eu não posso fazer isso desse jeito, não, porque não, isso não vai dar certo desse jeito, não. Tem que fazer do outro jeito. Aí pior. Não. Gente, vocês não são assim, né? Porque vocês são ser evoluído. Mas normalmente quem não é muito evoluído, tipo assim, aí a pessoa em carne aqui vira e fala assim, não, mas você viu o fulano de tal? Mas você viu como que é a página de venda do fulano de tal? Mas você viu como que ele faz? Você viu como que é? Você viu onde que tá? Você... Né? E aí, o que você faz? Nada, né? Você senta, chora e não faz nada normalmente, né? Mas E aí, se você parar pra pensar, tipo... Você parar pra pensar, você deixa pra próxima encarnação, né? Você vai deixando, você vai fazendo checklist para as próximas encarnações. Não, porque nessa eu já desisti. Quando eu brinco falando assim, vou fazer um checklist pra próxima encarnação, é porque, tipo assim, nessa encarnação eu já desisti. Só que não, gente, sabe? Tipo, esse filme é muito bom, é muito gostoso de ver, porque é exatamente isso que é feita a nossa vida, sabe? Cair, levantar, errar, começar a organizar, achar a solução no meio da bagunça ali. Quando você começa a organizar a bagunça, vai lá ver. E aí saber que não vai ser tudo certo, não vai ser tudo planejado, não vai ser exatamente como você colocou, mas vai, só vai, sabe? Porque às vezes a gente precisa colocar o pé, né? Quem já me ouviu falando isso? A gente só precisa colocar o pé, que o chão vai vir. E às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, assim, né? Só que não. Esses dias eu tava vendo uma história de uma pessoa que tava comentando, assim, sabe? E eu achei genial. Olha só que eu não sei se eu compartilhei isso com vocês já, mas a gente tá na pandemia, né? Teoricamente, o ano passado a gente... Agora, teoricamente, né? Mas antigamente tava tudo fechado, né? E essa moça tinha uma empresa de festa. Uma empresa de negócio de festa. Eu não sei se eu já falei, eu acho que eu já falei. E aí, tipo, ela falou, meu Deus, e agora, né? Tipo, qualquer semelhança é mera coincidência, né? Nossa, minha esposa foi embora, né? Tipo, e agora? Você pai. Mas enfim. E agora, o que eu vou fazer, né? E aí ela me tem uma sacada de começar a ensinar as mães a fazerem as festas em casa. E ela vendia os negócios, pacote das festas, as coisas, tudo das festas, assim. E aí ela começou a fazer muito mais sucesso hoje em dia. A empresa dela vai abrir, ela é muito divertida, ela brincou esses dias com a gente na turma e falou assim, gente, eu tô ficando famosa. O povo no Rio de Janeiro já tá me conhecendo. Eu passo da rua, já tenho que ficar dando tchauzinho, eu tenho não sei o que. E a pessoa chega lá na minha loja às vezes e fala assim, sabe aquela festa tal que você ensinou, não sei o que e tal? Então,
eu quero essa. Mas aí ela vira e fala assim, não, mas você quer mudar a cor da banana? Não, eu quero igualzinha, porque todo mundo vai saber que eu fiz a festa que você falou que tinha que fazer. E às vezes a gente fala assim, rapaz, imagina se essa mulher não tivesse feito assim, não tivesse aceitado isso, né? Eu tivesse ficado com essa coisa, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou? Será que eu não vou? Será que eu começo? Será que eu não começo? Será que eu termino? Será que eu escuto? Porque eu imagino que o que ela deve ter escutado, né? Tipo assim, não, agora sua loja vai fechar, né? Porque olha isso aqui, o aluguel já tá caro de onde você paga e agora vai estar fechado, ninguém vai fazer festa, nós estamos no meio da pandemia. Como que você vai vender, né? Tipo assim, como que você vai vender, né? Aí vem o alfinetinho, né? Eu falo, o alfinetinho do universo, cutuca a bolha que você tá e fala. E aí, então, minha filha, deixa eu te falar, tem solução. Você quer a solução ou você quer chorar? Aí, pra quem quer a solução, a gente começa a organizar as coisas, né? Acha lá o colarzinho e toca o barco. E às vezes é muito interessante, porque a vida tem sempre esses movimentos, né? A vida tá sempre te convocando a fazer novas coisas, a ter um novo olhar, a buscar coisas de melhoria, né? E às vezes você fica parado. Ai, gente, eu não sei o que é pior. É o movimento te dando na cara que você tem que andar, ou a força que você tem que fazer pra ficar parado no mesmo lugar. Eu sei que às vezes parece uma retórica, né, falar isso, tipo assim, ah não, né, eu vou andar aqui, é tão óbvio, né, tipo assim, vou andar. E aí quando você fala assim, você tá fazendo uma resistência no movimento da mudança, a pessoa fala assim, mas quem que resiste, né? Só que na hora que você está experienciando a sua mudança, você não percebe que você está fazendo a resistência. Porque às vezes você fala assim, não, mas pra que eu vou fazer isso? Aí vem um trem e fala assim, meu reloginho me avisando. Vem um trem e fala assim, vira pra direita. Não, eu sempre virei pra esquerda, pra que eu vou virar pra direita? Né? Pra que eu vou fazer isso aqui? E é muito interessante, porque às vezes, gente, vem de tantas formas diferentes essas coisas, assim, esse alfinetinho, né, pra te tirar da bolha, que às vezes a gente não se dá conta dele, assim, né? É interessante porque às vezes, por exemplo, você para pra pensar, né? Vem uma pessoa, um amigo seu que você nunca viu, assim, tem anos que você não vê, e aí eles soltam uma, assim, te mandam uma mensagem do nada, assim, e te falam, fulano, não sei o quê, você já pensou em tal coisa? Aí você olha e fala, não, fulano tá doido, nem tem tanto tempo que não conversa comigo, de repente meu negócio tem que falar, né? Né? Tô viajando pra mim. Aí vem um outro, assim, talvez você já tá mais próximo, ou vem um filho, né? Ou vem um pai e fala assim, por que você não faz tal coisa? Aí você já começa, né? Mas eu tô ficando doido, né? Isso não é pra mim, não. E aí a gente começa a ficar. E quando a gente fica nisso, gente, esse fato de, não, isso não é pra mim, não, eu não vou fazer, não sei o que, não é caminho, não sei o que. Isso é resistência. E eu vou falar pra vocês uma coisa. Eu acho, na minha humilde opinião, que é muito mais difícil a força que você faz, até fisicamente falando, né? Se a gente for pegar lá o conceito da teoria física mecânica, né, de Newton, se a gente ficar de fato colocando uma força contrária ao movimento, assim, cada vez que ele fica mais forte do lado de cá, você tem que colocar uma força da mesma intensidade para ficar parado. Então, se ele vem, se a mudança vem, né, e tipo, tá fazendo uma força lá, né? Quem lembra, quem é craque na física aí, qual que é é Joule que fala? Ou é Joule? Não lembro. Você coloca uma força tal aqui, sei lá. E aí, tipo, vem aqui, pra você ficar estagnado no mesmo lugar, a sua força tem que ser da mesma intensidade. Só em direção contrária, né? Mas, tipo assim, você vai ter que ter uma força da mesma intensidade. E aí, pra você ficar parado, gente, é um dispêndio de energia. Por que você não olha pra essa mudança e fala assim, né? Tipo, ó, tá indo pra lá? Então bora pra lá, é pra lá que eu tenho que ir. E às vezes a gente fica muito apegado, né? Tipo assim, a gente... A própria cena, né? Quando ele tá brigando com a menininha lá e fala assim, né? Tipo, que não quer saber e tal, da menina que vai lá tentar, né? Ajudar ele com... De namorada, né? E tal. Que tenta ajudar ele com a menininha e tal. Nessa cena, assim, você vê a força dele pra resistir àquele movimento ali, tipo, ele sofre com culpa, né? E às vezes a gente não se percebe que esses sentimentos que a gente tem, às vezes,
são essas forças que às vezes a gente fica instigando, né? Fica colocando ainda como mais forte ainda, pra gente não ir no movimento, pra gente não fazer a mudança, pra gente não fazer o que tem que ser feito. Porque eu não sei se vocês são assim, mas ser de luz não é assim, né, gente? Mas normalmente os réis mortais, como eu, às vezes a gente não é que a gente não queira fazer a mudança, né? Mas a gente às vezes olha pra aquilo e fala assim, ai, será que é pra mim? Ou senão a gente tá tão acostumado, e eu acho que esse é o maior vilão de todos, assim. A gente às vezes tá tão acostumado, tão acomodado com o que a gente já sente naturalmente, que a gente quando pensa em querer mudar, a gente fala assim, ah, eu vou ter que sentir algo novo, será que é pra mim? E aí eu não sei se acontece com vocês. Mas aí quando você vê alguém fazendo, dá uma raivinha. Que aí você fala assim, fulano tá fazendo, não pode. Mas não sei o que. Como... E aí, o pior, quando o fulano faz e dá certo ainda, aí é que você fala assim, meu Deus. Mas é isso mesmo. Aí, olha só, eu não sei. Não, réis mortais, né? Só pra réis mortais. Seja Lu não faz isso, né? Mas os réis mortais normalmente falam assim, nossa senhora, a vida do fulano de tal tá tudo certo. Fulano de tal dá tudo não sei o que, tá tudo rodando muito bem. Pra mim nada funciona, porque nada que eu tento dá certo. Mas você de fato tá tentando? Né? Tipo assim, você de fato tá deixando a mudança chegar? Você de fato tá acompanhando ou você tá resistindo à maré, né? Você tá resistindo à força. Eu li uma postagem hoje que eu gostei muito, eu acho que foi do Joel J. Eu não sei se vocês conhecem ele, que é aquele nadador que hoje em dia é um grande cara, assim, que fala muito sobre essa coisa multifuncional. Ele tava falando um negócio assim. Às vezes o que você admira, que você acha que o outro não tem e tal, o que tá fazendo, às vezes o que tá faltando aí é um pouquinho da coragem, né? Que o outro tem e você não tá tendo de ir junto com o movimento da mudança, né? Porque eu acho que uma das coisas que ele mais teve que aprender a ter ali naquele coisa de assumir a menininha e ser o pai de fato, né? Foi a coragem, sobretudo de ouvir, né? Tipo, a sogra reclamando, apontando, colocando defeito. Tem uma cena que é muito massa, assim, nesse sentido. Eu prometo que é a última e a gente já vai encerrar. Que é quando ela vai com ele pela primeira vez a primeira consulta, né, do pediatra, ou segunda, não sei o que. A médica pergunta pra ele, né, calma, você tá tudo bem, tá um ótimo pai e tal. E ela, tipo assim, já tava armada pra pegar a menina e ir embora com ela, porque ele não tava dando conta, não tava sabendo muito bem o que tava rolando, né. E aí ela surpreendida com a médica elogiando ele, né. E às vezes é isso, assim, sabe? Às vezes a gente vai ser surpreendido com algumas coisas. Eu só acho que a gente tem que, às vezes, deixar que a mudança venha, não resistir, tocar o barco e seguir em frente. Eu acho que era isso que eu queria dizer desse filme. Esse filme, tipo, não tem a ver com paternidade, claro que tem, né? Que é o movimento da mudança dele ali. Mas eu acho que é muito mais sobre essas coisas, sobre a nossa vida, as escolhas que a gente faz e a nossa jornada em si. Né, que às vezes não é só uma paternidade, né? A questão que a gente hoje em dia é a paternidade, é o profissional, é a relação com o esposo, com a esposa, é relação com não sei o que, com o vizinho, é relação, enfim, são várias outras coisas que a gente tem que nos compõe, né? A gente tem que ter um jogo de cintura para poder. A gente não foca só numa coisa, né? A gente é muito focal, né? A gente tem que se virar em todos os níveis, assim, né? Mas o que eu queria dizer que eu acho que desse filme que é muito legal é isso, a questão da escolha dele e, sobretudo, a gente trazer isso pra nós, né? A gente se afirmar, se autoafirmar como uma escolha, ter certeza da escolha que a gente faz e confiar que a gente dá conta dela, né? Eu acho que é uma das coisas melhores desse filme, assim. Então é isso que eu queria dizer pra vocês. Beijoca de muita luz. Semana que vem eu tô muito na dúvida de fazer um filme de um super-herói, por isso que eu brinquei há pouco que eu não ia fazer, porque tem uma cena desse filme. Mas enfim, eu vou pensar. E aí eu vou falar lá no meu canal do Instagram, viu? Então, né, como eu tô blogueirinha, não deixe de dar o like aqui no meu canal. Se você conhece alguém, compartilha com alguém que precisa desse conteúdo. Manda me seguir no meu canal também. O pessoal não fala muito assim, não. Mas eu vou gravar como é que eles falam e depois eu vou aprender. E até das próximas vezes eu já vou estar mais ou menos acostumada com esse negócio de coisa. Compartilha, dá o like. Não esquece de dar o like, se inscrever no meu canal e
Eu acho que era isso, gente. Beijocas de muita luz, fiquem com Deus. E aí eu vou aprender como que eu desligo esse negócio de coisa aqui, porque tem muito botão pra apertar, tá? Nos vemos semana que vem. Beijos! E eu não sei nem como é que grava pra deixar aqui o conteúdo, mas a gente vai aprendendo, tá? É a primeira vez, a gente sempre leva fé. Iniciar, interromper a transmissão.